Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 14 de junho, nós continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Depois de refletirmos sobre o julgamento que Deus faz sobre pagãos, judeus, isso é, sobre toda a humanidade, e anistia a todos, porque Deus é misericordioso, hoje nós vamos aprofundar então, na segunda parte desta carta, o tema da fé. É pela fé que nós seremos salvos. Então, vamos preparar nosso coração para esse momento de reflexão, fazendo então a nossa oração. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que vamos refletir hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 27 a 31. Quem irá proclamar para nós será a Ana Alves, de Ipaba. Vamos ouvir com atenção. Onde fica o orgulho, então? Fica eliminado. Por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Com efeito, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou, por acaso, Deus é Deus só dos judeus? Não é também das nações? Sim, também das nações, pois há um só Deus que justificará pela fé os circuncidados e pela fé também os não circuncidados. Anulamos então a lei por causa da fé? De jeito nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Aí está o tema central da carta. A novidade absoluta de Deus é a anistia concedida a todos, aos pagãos e aos judeus, pois o ser humano não pode se salvar mediante suas forças. Deus, que é fiel e verdadeiro, envia seu Filho Jesus para que toda a humanidade se torne justa, não por mérito próprio, mas por pura gratuidade de Deus. O compromisso da humanidade a partir deste momento é dar sua plena adesão, mediante a fé, à pessoa de Jesus Cristo.
Fica dessa forma estabelecida uma condição, e essa condição se chama fé. O texto salienta que a justiça de Deus se manifestou independente da lei. Esse detalhe é importante, pois, como se poderá ver, naquele tempo muitos acreditavam que Deus manifestaria sua justiça quando as pessoas fossem plenamente justas. É a visão farisaica da religião. As pessoas têm de chegar à perfeição, e perfeição significa cumprir fielmente todos os requisitos da lei. E só então é que Deus iria mostrar-se justo, premiando os bons e castigando os maus. A carta quebra a espinha dorsal dessa visão farisaica do mundo e da religião, e isso ela repetirá outras vezes. A justificação é obra exclusiva da fidelidade de Deus. Ele não exclui pagãos e transgressores da lei, como queriam os fariseus. Pelo contrário, visto que ninguém é justo pelas próprias obras, por pura graça Deus intervém, enviando ao mundo seu Filho, portador da salvação. A única resposta que a humanidade pode dar a esse gesto é a fé incondicional a Jesus Cristo. Então, hoje, fica para nós esta grande lição. Deus é misericordioso para com todos. Nossa fé deve ser a expressão da gratidão de sermos salvos em Jesus Cristo. Não ficarmos nessa atitude farisaica, julgando e condenando, julgando a nós mesmos e julgando aos outros, mas que nós possamos viver a fé que é fruto da gratuidade de Deus. Deus é tão bom para conosco, que a nossa resposta também seja a bondade, o amor, a misericórdia. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã de hoje, paz e bem. Deus é justiça e gratuidade. Na perspectiva bíblica, justo é aquele que perante Deus e os homens se ajusta ao modo de agir de Deus, vivendo e agindo com a marca da bondade. Por sua vez, a expressão justiça de Deus não tem nenhuma relação com o julgamento de Deus. Deus é justo porque é bondade e misericórdia. Por isso também, do lado humano, a justiça deve significar uma maneira de prolongar o ser, o agir de Deus aqui na terra. Né, Eliane? É isso mesmo, Farinhada. A justiça de Deus, ela não é poder que se impõe, mas é amor aberto e libertador a partir dos últimos e dos excluídos da humanidade. Nos lembra Padre Adroaldo. A liberdade criadora de Deus, que é o amor aos pobres, se torna princípio de justiça, pois o Evangelho chama de justos precisamente aqueles que acolhem os exilados, visitam os encarcerados, dá pão a quem tem fome. Ou seja, aqueles que colocam suas vidas a serviço dos excluídos e vítimas das instituições sociais e econômicas injustas. O único fundamento de qualquer justiça é Cristo. Nele, nós nos tornamos justiça de Deus. A partilha começa na mesa, a justiça é rebento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. A partilha começa na mesa, a justiça é rebento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final da nossa reflexão, que nós possamos cada vez mais firmar nossa fé, termos uma fé forte, uma fé sólida, para que ela se transforme então em ações, porque é pela fé que nós seremos salvos, mas uma fé sem obras é vazia. Que o Senhor Deus, fonte da bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.